Olá, turma linda do meu quarto ano. Olha onde nós chegamos, pessoal. Na última parte da última unidade de História. Vamos encerrar a apostila de História. Unidade 14, Negros Indígenas no Brasil Independente. Então, nós vamos terminar da 116 até a 119. Vamos ver o que aconteceu com os índios e os negros, né? Depois do Brasil Independente. Vocês, fazendo leitura da 116 até a 119, fazer alguns exercícios juntos e prestem atenção que vai ficar para vocês fazerem em casa. Terminar o exercício 1, que será um desenho, o exercício 2, que será um recorte de um anexo, e o número 3 da tarefa. Então, desenho, anexo e tarefa. Vocês vão ter que fazer isso, tá? Qualquer dúvida, chama o professor lá que ele estará de prontidão para te ajudar. Na última aula, nós vimos sobre o debate da situação indígena. Os que queriam matar, os que queriam defender. E o Pedrinho falou, né? Nossa, índio, tô achando que as coisas não vão ficar boas para você não, hein? Nossa revisãozinha, né? Desde o descobrimento até chegar no engenho de açúcar, passando pela vergonha da escravidão. Enquanto isso, na África também aconteciam invasões portuguesas, né? E o que trata a Constituição de 1824 sobre essa situação dos índios e dos negros. Vamos falar da população negra agora. Nós falamos dos indígenas. Nós vamos falar como que ficou a situação dos negros no Império, né? Pelo andar da carruagem, vocês já devem imaginar. O trabalho executado por africanos escravizados e os seus descendentes, os filhos e netos que vieram desde o século XVI, os portugueses faziam o tráfico desses trabalhadores. Todo mundo já sabe, né? Trazia lá da África para trabalhar nas fazendas. Cana-de-açúcar, na mineração, lembra? Na época da mineração? E até mesmo nas cidades, nos centros urbanos. Tinha que ter empregado. Eles não queriam pagar salário, então colocavam escravos. Durante o século XIX, na monarquia, nada mudou. Os negros continuaram empregados, escravos, com subempregos, com subserviços, tá? Sempre trabalhando em prol dos brancos. E continuava o tráfico, não parou, não mudou, ninguém tocou no assunto, ninguém tentou parar com essa vergonha de traficar gente. Ninguém defendeu eles. Por quê? Por que ninguém defendeu? Porque lá na Assembleia só tinha fazendeiro, só tinha rico, que tinha escravo e não queria abrir mão disso. A economia do Brasil era gerada em torno do escravo, porque era mão de obra escrava que tocava esse país. E os ricos não queriam abrir mão disso, né? Então, eles desempenhavam funções cada vez mais diversas, tanto no campo quanto na cidade. Pessoal, tá vendo esse retângulo branco aí nessa página? Calma, depois eu vou explicar o que vocês vão fazer. Agora eu vou descobrir o que aconteceu com o senhor e com o seu povo depois da independência. Olha o que o escravizado fala para o Pedrinho, pessoal. Vai vendo, meu filho, vai vendo. Algumas cenas do cotidiano da população negra escrava no período imperial, né? Olha lá, carregando coisas, animais, engenho, nos centros urbanos, vendendo alguma coisa, carregando. Continuando na mesma página, continua falando da população negra, mas olha lá, nas fazendas de café. Era o grande negócio do Império. Normalmente viviam mais de 1000 escravizados lá. A maioria trabalhava na terra e no gado. Os outros realizavam atividades como cozinhar, costurar, tomar conta de criança branca, levar água, né? Serviços domésticos. Então, gente, são duas situações. Os negros lá nos centros urbanos e os negros nas fazendas. Nas fazendas tinha o pessoal que trabalhava na terra e tinha a parte que trabalhava dentro das casas, né? Das sedes das fazendas, com trabalhos domésticos, tá? Calma,
Espera um pouquinho que eu já explico o que vai acontecer aqui. Tá vendo, Pedrinho? Só trabalho pesado para nós. O sofrimento continuou. Ninguém tinha coragem de enfrentar a elite para derrubar a escravidão. Qualquer governante que enfrentasse essa elite dominadora no país seria derrubado. Nossa, parece que não mudou nada, né, nos dias de hoje. Mas vamos lá. Mais algumas imagens dos escravizados trabalhando para os brancos. Olha lá que interessante. Olha aqui, eles fazendo serviços domésticos para os brancos. Olha o escravizado brincando aqui no meio de criança branca. São todas imagens do período imperial, tá? Essa página aqui, que tem os lugarzinhos em branco, que nós vamos colar o anexo, nós vamos fazer juntos. Calma aí, nós já voltamos nessa página, tá bom? A maioria dos proprietários de escravizados, principalmente ligado ao campo, ele não oferecia nenhuma oportunidade de ganho. Só que mesmo assim, tinha escravos que conseguiam comprar a sua alforria, lembra disso? Eles juntavam um dinheirinho e compravam a sua alforria. Eles se tornavam libertos, livres. Na Constituição de 1824, tem um artigo, o 179, que trata dos negros escravizados. Desde já ficam abolidos os açoites, tortura. O que falou na Constituição é que não podia mais castigar, não podia bater, não podia açoitar, mas podia ter escravo ainda, tá? Mas concedia aos cidadãos o direito de lidar com sua propriedade, tá? A Constituição falava que não podia bater, castigar. Só que a mesma Constituição falava que o dono do escravo tinha direito de agir como ele quisesse. Ué, como assim? Que Constituição é essa? Não dá para entender, né, pessoal? Os libertos eram reconhecidos como cidadãos, mas dentro daqueles limites que nós já conhecemos, né? Olha lá, os limites, ó. Renda, religião católica, tarará, tarará, tarará. Além de, olha que absurdo essa parte, pessoal. A Constituição garantia que as alforrias poderiam ser revogadas. O escravo trabalhava, dava o sangue lá, o suor, conseguia juntar o dinheiro, comprava sua carta de alforria. Oba, tô livre, não tenho mais dono. Se o ex-dono dele se achasse prejudicado, ele podia revogar. Ó, você não é mais livre não, vem pra cá porque eu tô tendo prejuízo. Hã? Como assim? Né? Então, que Constituição era essa? Defendia o que isso aqui? Era para quem essa Constituição? Né, gente? Por isso que se arrastou anos que o Brasil foi a última grande nação a acabar com a escravidão. Uma vergonha que a gente carrega aí, vai carregar para o resto da vida. Uma vergonha, porque ninguém enfrentava essa elite dominadora da época aqui, tá? Bem parecido com o que aconteceu com os indígenas. Fez a Constituição, mas não servia muito para a situação dos... Eles lavaram as mãos, tipo assim, ó, os negros e os índios que se virem, deixando nós com os privilégios. Né? Nossa, parece que está repetindo a história, professora. Sim, a história se repete, porque a gente não conhece o passado. Atividade 2. Vamos lá, que a gente vai resumir o que vocês vão fazer naqueles retângulos lá. Imagine que você foi convidada pelo Debré para ilustrar duas cenas observadas no cotidiano dos escravizados, tá? Então, vamos lá para a página 116. Tá vendo aqui? Vocês vão fazer desenhos. Nos dois retângulos em branco aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vendiam para os grandes proprietários das fazendas de canas-de-açúcar. Negros escravizados continuaram a ser trazidos para o país. Função cada vez mais diversificada, tanto no campo quanto na cidade. Vocês vão fazer desenhos do cotidiano da população negra no Brasil. Como que eles viviam? Tá vendo que nós fomos mostrando um monte de imagens? E o nosso coordenador, como sempre, né, mágico, ele deu um exemplo. Olha que beleza. Ele ajuda tanto vocês, tem hora que a gente puxa a orelha dele, gente. Deixa que os meninos fazem sozinhos. Aí ele vai lá e
e ajuda vocês desse tanto aqui, ó. Olha lá. Olha o outro desenho. Olha que bacana. É a cena de um escravizado fazendo o trabalho doméstico, ó. Ela está cozinhando, parece que é dentro de uma cozinha, assim, pro lado de fora. Galinha tentando entrar, ela enxotando a galinha, o cachorro ali perto, como sempre, né? Tá? Então, olha o que o nosso coordenador Ederson fez para vocês. Deu exemplo de desenho. Vamos caprichar para a gente mostrar para ele depois? Eu quero mandar esse desenho para os nossos coordenadores. Então, vamos caprichar? É o mínimo que a gente faz por eles, né, pessoal? Olha lá a parte da página 117 que a gente tem que mostrar. A gente vai mostrar o anexo e o que vocês vão colar em cada imagem. Cada imagem tem uma legenda. Nós já fizemos esse tipo de trabalho. E olha lá, vamos deixar prontinho, vamos fazer juntos isso. Por exemplo, olha lá, o número, a imagem 2. Olha, tem uma pessoinha aqui, a garota da placa. A garota da placa vai levar a legenda lá para o número 2. Olha lá. Força, garota da placa. Colocou no número 2, tá vendo? Eu vou colocar o 1 na imagem 1. O 2 já tá aqui com a garota da placa. O 3, ó, loja de barbeiros. Vou colar lá no 3. O 4, negra tatuada, tá bom? Só acompanhar a numeração e colar a legenda nas respectivas imagens. Não tem segredo. Tranquilo? Tranquilo, professora. E hoje, pessoal, como está a situação dos nossos negros e dos nossos indígenas? Mudou alguma coisa? Alguém defende eles lá no Senado? Lá na Assembleia? Essa Constituinte agora, de 1988, que nós estamos vivendo, a Constituição Cidadã, ela defende os indígenas e os negros como deveria? Isso aqui, ó, de 3 anos atrás. É um protesto, ó, manifestação. Os povos indígenas do Mato Grosso do Sul clamam por demarcação de suas terras. As terras deles são invadidas. Eles são mortos. Eles precisam lutar para se defender. Basta de genocídio. Mudou alguma coisa da época do Império até aqui? Por que vocês acham que não mudam? Será que tem algum negro representando os negros lá no Senado? Tem algum representante dele? Até tem, viu, pessoal? Tem, porque eu andei pesquisando, tem muita gente lá já defendendo, mas eles não são ouvidos como deveriam ser. E olha essa imagem aqui, que nós temos visto muito isso aqui, ó. Isso aqui é super recente, é de maio desse ano. Negros lutando, manifestando, repudiando a violência contra os afrodescendentes, né? Tudo quanto é matéria que a gente lê sobre violência urbana, a gente vê que os índices de morte dos negros é muito mais alto, é muito mais alto. Negro e pobre nesse país não tem vez. Por que será? O que está faltando? Né? Fora o preconceito, o racismo, que a gente vê aí direto. Olha a tarefa, gente. A tarefa está tão simplesinha, tão de boa. É os 2 desenhos que o nosso coordenador deixou praticamente pronto para vocês. Professora, tem que ser aquele desenho que ele fez? Não, ele só deu um exemplo, né? Os 2 desenhos, o recorte e a colagem do anexo, que nós também já deixamos pronto para vocês, que a garota da placa lá empurrou a legenda, né? Uma obra de arte também feita pelo nosso coordenador. E a tarefa número 3, da página 120, olha. Segundo o que você observou nesse capítulo, nesse módulo, que opinião prevalecia entre os brasileiros do século XIX? Sobre a escravidão e os castigos impostos aos escravizados. Ó, na verdade, esse 3, vocês vão dar opinião de vocês, ó, segundo o que você observou. Qual opinião? Eles concordavam com castigos? Olha lá, ó. Os brasileiros concordavam com a escravidão e com os castigos? Vocês acham que a maioria da população ali, eles concordavam com a escravidão e com os castigos? O que vocês acham? Por que será que a escravidão no Brasil demorou tanto tempo para acabar? Nenhum governante faz nada sem a aprovação e a
e a proteção do povo, né, gente? Por que será que demorou tanto assim para acabar a escravidão? Olha que tarefinha fácil. Pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. Com essa aula se encerra também as gravações do nosso famigerado ano de 2020, né? Esse ano tão cheio de mudanças e desafios. E como não podia deixar de ser, eu vou trazer as minhas amigas aqui para a gente fazer um encerramento. A dona Adriana Zoli e a dona Maria Cristina. Essa é a nossa equipe do 4º ano. Está faltando os nossos coordenadores, que eles ficam em off, e o nosso intérprete de Libras, né? O Rafael. Passaram outros por esse ano, foi uma adequação. Como todo esse ano foi uma adequação. E assim, como a Adri já falou em outras aulas, a Cris já falou em outras aulas, a gente aceitou o desafio, porque é bem melhor do que ficar em casa reclamando da situação e participar de uma solução. Então, era a solução mais cabível que nós tínhamos dentro dessa situação e podem ter certeza que nós fizemos muito além do que estávamos preparados para fazer. Então, é uma vitória chegar até aqui, é uma vitória para vocês, aos pais, aos avós, aos tios, aos irmãos, que sem vocês a gente não conseguiria nada. E põe uma coisa na cabeça, nós vencemos a Covid de algum jeito. Perdemos muito, 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 coisas que não voltam mais. Mas pelo menos nesse ponto nós conseguimos vencer, nós conseguimos dar aula, gente. Atingimos todo mundo? Não, que é o que mais dói em nós, professores. Porque nós não aceitamos deixar o aluno de fora, mas a gente fez tudo que estava dentro do nosso alcance. Então, um grande abraço, que o ano que vem cheio de novidades boas e que a gente volte, porque a gente quer voltar, vocês também, mas se for o caso, vamos continuar com o máximo de empenho e melhorando cada vez mais, tá? Nos desculpe dos erros, professores de português, quando eu falo alguma coisa errada, me perdoe, é no calor da emoção. E muito obrigada. E a nossa coordenadora está pulando aqui na frente. Muito obrigada, um grande abraço. Beijo, amamos você. Foi por vocês e para vocês, sempre. Fiquem com Deus.